Hey! Olha só, nós vamos fazer aqui, após a análise, daqueles conceitos básicos de velocidade relativa e coeficiente de restituição, nós vamos analisar aqui os tipos de choques, os tipos de colisões mecânicas unidimensionais, mesma direção, tá bom? Existe uma colisão que é chamada por colisão perfeitamente elástica. Quando ocorre a colisão perfeitamente elástica? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui, inicialmente, até em termos de aplicação para nós lembrarmos, como ficaria o coeficiente de restituição para essa colisão aqui. Vamos calcular, ó. Observa que 1 e 2 antes da colisão tem sentidos opostos. Sentidos opostos, a velocidade relativa vai ser dada pela soma, tá? Pela soma, a maior da menor, tá bom? Ocorreu a colisão, observa que 1 antes está para a direita, 1 depois com velocidade para a esquerda de 4. 2 antes desloca-se para a esquerda em 2, 2 depois desloca-se para a direita em 8. Vamos calcular VR AF, velocidade depois, e a velocidade relativa AP antes. Velocidade relativa depois, sentidos opostos, soma a maior da menor. 8 mais 4. Tranquilo. Velocidade relativa antes, sentidos opostos, somou maior da menor, 10 mais 2. Conclusão que nós chegamos aqui, o coeficiente de restituição, 8 mais 4, 12, 10 mais 2, 12, o coeficiente de restituição vale 1. Isso quer dizer, então, o seguinte, atenção para as primeiras características aqui que a gente vai falar. A primeira delas, toda vez que a colisão for perfeitamente elástica, o coeficiente de restituição vai ser igual a 1. Então, mencionou colisão perfeitamente elástica, você já sabe que o coeficiente de restituição deverá ser igual a 1. Tudo bem. Agora vamos para duas coisas importantes. Toda vez que ocorrer a colisão perfeitamente elástica, a gente vai dizer que não ocorreu sequer perda de energia. Quando a gente tem velocidades, nós temos uma energia muito característica, que é a chamada energia cinética. Então, atenção. Na colisão perfeitamente elástica, onde o coeficiente de restituição é igual a 1, não haverá perda de energia. Toda a energia de movimento antes, energia cinética, é convertida em energia de movimento depois, energia cinética depois. Então, nós temos assim, ó, energia cinética antes, como não houve perda de energia, vai ser igual a energia cinética depois. ECA, EC antes, igual a ECD, EC depois. Tá legal? Você vai verificar nos próximos tipos de choques, de colisões, que seja qual for o tipo de colisão, a quantidade de movimento ela se conserva. Então, nós já estudamos isso. QA, que antes vai ser igual, qualquer que seja, já estou te adiantando, tá? Qualquer que seja o tipo de colisão, a quantidade de movimento antes do movimento, lá, dos móveis, dos integrantes, vai ser igual à quantidade de movimento depois. Essas são, então, as características do primeiro tipo de colisão, que é a perfeitamente elástica. Observe o segundo tipo de colisão mecânica unidimensional. Observe esse choque mecânico. Nós vamos chamar essa colisão por colisão perfeitamente inelástica. Colisão perfeitamente inelástica. Ela é extremamente simples de ser observada. Vamos adiantar o porquê de tal simplicidade. Depois da colisão, após a colisão mecânica, os corpos 1 e 2, eles ficam colados, eles ficam unidos, eles se deslocam solidários, eles permanecem juntos. Então, toda vez que você vir uma colisão mecânica em que depois da colisão os corpos se deslocarem juntos, colados, unidos ou solidários, seja qualquer tipo de palavra sinônimas a essa, a colisão vai ser do tipo inelástica.
Outra grande característica, se os corpos, no caso aqui 1 e 2, estão unidos juntos ou solidários, eles estão com a mesma velocidade. Isso quer dizer que 1 está com velocidade 3, 2 está com velocidade 3, então a velocidade relativa desses dois vai ser igual a zero. Com base nisso, vamos fazer o seguinte, que tal calcularmos logo o que vai acontecer em termos de coeficiente de restituição. Então vamos lá. O nosso coeficiente de restituição vai ser igual a, vamos lá, olha só, sentidos opostos. A gente vai ter que somar essas velocidades. Então aqui vai ficar 14 mais 4 sentidos opostos, vamos somar, tá bom? Só que depois da colisão ficaram juntos, unidos ou solidários, 1 e 2 têm a mesma velocidade no mesmo sentido. Então ficaríamos com 3 mais 3. O valor do coeficiente de restituição nesse caso é igual a zero. Então atenção para a primeira característica. Na colisão perfeitamente inelástica, o coeficiente de restituição vai ser sempre igual a zero. Tá legal? Muito bem. Diferentemente da primeira colisão que nós tivemos, estudamos, que é a elástica, perfeitamente elástica, naquela elástica não houve perda de energia. Só que nesse tipo de colisão, para que haja essa situação final, certamente deve ter ocorrido perda de energia cinética, que é a energia do movimento. Então, ocorre perda de energia de movimento, que é a energia cinética. Isso quer dizer o seguinte, que a somatória das energias cinéticas antes da colisão será sempre maior do que a energia cinética dos corpos pós-colisão. Então nós temos assim, energia cinética A antes vai ser maior do que a energia cinética depois. Por conta da perda de energia, a energia cinética pós-colisão é menor do que a energia cinética antes da colisão, tá bom? Já mencionado anteriormente na primeira colisão, a perfeitamente elástica, seja qual for o tipo de colisão, conserva-se a quantidade de movimento. Então teremos sempre assim, que antes, quantidade de movimento antes vai ser igual a quantidade de movimento depois. Tudo bem? Essas são as características. A base, que é a principal, não esqueça, o que você deve observar naturalmente e rapidamente na inelástica que os corpos pós-colisão possuem a mesma velocidade. Eles estarão juntos, unidos ou solidários. Vamos então às características do último tipo de colisão mecânica unidimensional, o último tipo de choque unidimensional, é a colisão 3, que chamaremos por colisão parcialmente elástica. Muito bem. A exemplo das anteriores, a colisão elástica e a inelástica, vamos inicialmente então calcular o coeficiente de restituição desse tipo de colisão. Vamos lá. Cálculo do coeficiente de restituição, velocidade relativa depois, velocidade relativa antes. Velocidade relativa de afastamento, velocidade relativa de aproximação. Sentidos opostos somam-se, as velocidades, maior da menor, partiu. 4 mais 2, sentidos opostos soma, VR AF. VR AF, está aqui, sentidos opostos soma, 9 mais 1, chegamos à conclusão que o coeficiente de restituição nesse caso será 6 sobre 10, 0,6. Muito bem. Atenção agora. Característica inicial da parcialmente elástica. O coeficiente de restituição, ele não será igual a 1 e não será igual a 0. Ficará no intervalo de 0 a 1, onde 0, o coeficiente de restituição será maior que 0, porque se for igual a 0, é uma perfeitamente inelástica, e o coeficiente de restituição tem que ser maior que 1, menor do que 1. Então, é maior que 0, se não seria
perfeitamente inelástica é menor do que 1, senão seria perfeitamente elástica, tá bom? 0,1, 0,2, 0,4, 0,5, seja qual for, tá bom? Muito bem. Diferentemente da perfeitamente elástica e igualmente a perfeitamente inelástica, essa colisão, ela parcialmente elástica, ela sim possui perda de energia de movimento, que é a energia cinética. Ora, então a soma das energias cinéticas dos corpos antes deverá ser maior que a soma das energias cinéticas dos corpos depois, em virtude da perda de energia. E para finalizarmos então, enfim, seja qualquer tipo de colisão mecânica, nós vamos sempre conservar a quantidade de movimento. É o grande lance para se resolver as questões de colisões mecânicas. Aplique sempre o princípio da conservação da quantidade de movimento, onde que antes vai ser igual a que depois, tá bom?